Bem, começamos mais um podcast Comunica que Vende. Hoje um tema relacionado à comunicação com a nossa grande participante, a nossa grande colaboradora, a nossa amiga, aquela que é a mestra, a mentora dos comunicadores, Juliana. Tudo bem, Juliana? Tá aqui comigo, ó, do meu Já tô na ladinho. área! Já tá na Tudo área. ótimo, tudo ótimo, graças a Deus. Sempre muito empolgada e feliz em estar aqui compartilhando de experiências, conteúdos, é sempre maravilhoso. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Também, tudo certo. Mais Às uma vezes- semana começando e Sabe que vambora. Ah, às vezes, né? Eu vejo alguém entrar no ar num programa de TV, como que tá? Tudo bem? Não sei o quê. E eu falo assim, olha que falsidade, porque essas pessoas já acabaram de se encontrar e acabaram de falar nos bastidores lá. Mas não é o nosso caso, nós chegamos aqui agora, não, já ligamos, vamos gravar. Você tá bem? Tô exatamente. bem. Também mesmo, Não, vambora. É não meio que, combinamos nada, como sempre, né? A como gente só sabe o sempre. tema. Sabe o tema e Sabemos ali. vamos desenvolver o tema. Você sabe que como hoje esse nosso tema que você vai falar ainda aí, ele é bem amplo, eu até fiz um roteirinho aqui, ó, dica para a galera que nos acompanha. Olha, para eu não me perder, ó, peguei o caderninho aqui e os pontos para eu não me perder e trazer algo bem objetivo para o nosso público, porque a objetividade também, já falamos sobre isso aqui. Evitar ser prolixo é uma arte e uma É uma habilidade que a gente arte, consegue, essa é é uma uma forma, arte. né? Tem vídeos atrás que fala bastante sobre isso. Mas hoje o papo é outro aqui. O E eu, assunto é como outro, bom Cris. capricorniano, eu odeio prolixidade. É isso. Mas quem que Não gosta, suporto. Não, tem gente Jesus? que gosta. É. Ou Um então tem gente que geminiano não gosta. sabe. Tem gente que não sabe o quanto isso é prejudicial para a comunicação e acaba falando, achando que está sendo uma pessoa muito boa na comunicação, porque ela está explicando tudo muito direitinho e, na verdade, é um tiro no pé. Mas isso já foi assunto de outro vídeo, Sim, sim. né? Vamos fazer o Agora, pessoal procurar lá para agora você se falou assim, o informar. Cristiano vai revelar o tema. Quem vai revelar o tema é você, porque você é a... Eu! Lógico, você que tem que revelar o tema pra gente. Então, hoje nós vamos falar sobre algo tão necessário quanto a oratória, Cris. A arte de saber escutar, conhecida assim por muitos como escutatória. Já ouviu falar? Já ouvi falar, escutatória é um tema bastante interessante, agora que as pessoas não se atentam, né? Então a escuta ativa, ela faz parte da comunicação também. Com toda certeza. Então, assim, é meio que uma brincadeira também, né? Com o termo oratória, de ali do falar, do se posicionar, do se colocar, a gente tem também a escutatória. Porque a gente às vezes quer falar e esquece desse ponto fundamental nas relações humanas, que é você escutar o outro. E esse é um tema tão apropriado para hoje em dia, Cris, porque a gente tem ouvido muito pouco outro, né? A gente tem ouvido assim cada vez menos. E é um tema que ele é muito apropriado porque a gente pode aplicá-lo na nossa vida pessoal dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos companheiros. A gente pode aplicá-lo no nosso ambiente de trabalho. Os empreendedores, quem lida diretamente com o cliente, também pode aplicar essas técnicas da escutativa e isso faz total diferença em qualquer tipo de relacionamento. Então, eu separei aqui alguns pontos, alguns exemplos que eu tenho certeza que quem prestar atenção do início ao fim desse nosso bate-papo vai aprender muita coisa interessante que vai dar mais uma viradinha de chave na comunicação dessa pessoa, com certeza. E Top, sabe que eu tô muito sempre com a bom. minha aguinha, né? Ó, Lógico, a gente tem que hidratar o corpo também, faz parte da comunicação, é, que a já tô garganta aqui não forte. hidratada não É, comunica bem, engasga. Então é tudo é verdade. comunicação. Tudo, E, tudo, tudo. e você falou uma coisa muito interessante, porque realmente eu vejo num grupo, principalmente grupo de pessoas que estão conversando ali, as pessoas elas não escutam, elas estão preparando uma resposta. Então, Sim. eu mesmo às vezes não escuto, acredita? Ainda mais Sim, quando a claro que acredito. pessoa é desinteressante, eu acabo não escutando. Mas eu tenho que treinar isso, acho que todo mundo precisa treinar, porque nós seres humanos somos muito egóicos, a gente pensa muito na gente. No que a gente vai falar, no o que as pessoas vão pensar.
e acaba esquecendo do outro. E escutar o outro é o que você falou, né? Com muita maestria. É uma arte. A escutatória é uma arte. É uma Fala um arte, pouquinho pra gente Cris, sobre você isso. falou tudo. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem algo que nos faz muito bem, mas também nos prejudica muito, que é o celular, por exemplo, né? Então, ele é uma extensão do nosso corpo, literalmente. E muitas vezes eu estou aqui conversando com você. Quantas pessoas? Tenho certeza que quem está nos assistindo, qualquer pessoa já passou por isso, já foi vítima disso, ou já foi o causador desse desconforto. Você está ali conversando com uma pessoa, às vezes você e ela apenas, e o celular que não sai da sua mão, que não sai da sua frente, ele te distrai. Então você está ali conversando e aí chega uma notificação e você dá aquele rabinho de olho se você quiser ser discreto. Quando não, você para mesmo e olha. E aí você fica ali fingindo que está ouvindo aquela outra pessoa, mas a sua atenção está 100% para cá, para um outro ambiente. Não tem nada mais desagradável do que isso. Já passou por isso, Cris? Eu já É, fiz isso. E eu já fui a vítima dessa história. Você chega todo empolgadão para contar um assunto e a pessoa tá. Aham, aham, aham. Aí você começa a interagir com o WhatsApp. E, cara, você esquece que tem um ser humano na tua frente. Isso é terrível. Isso é terrível. E tudo que eu falar aqui, Cris, eu estou falando para mim também, tá? Que fique bem claro. Já passou é, por isso? já passei por isso e assim, eu mexo muito no celular como todo mundo, mas quando eu tô Sim. conversando com alguém, eu deixo o celular de lado. Isso aí eu consigo fazer. Então Uau, a muito não bom. ser que assim, a conversa esteja desinteressante, ou quando tem um grupo muito grande de pessoas que fica aquela falação e eu não tenho muita paciência pra isso. Mas de uma forma geral, um a um, eu deixo o celular de lado e tô ali mais presente, né? Não quer dizer que eu esteja escutando também. Aí já é outro departamento na escutatória, mas geralmente sim. E Exatamente. já aconteceu comigo também, da pessoa tá ali mais focada no celular do que tá querendo conversar. Então, Cara, a gente se sente terrível, não é? Uma é. sensação de, meu Deus, Agora isso tem eu uma aqui. Existe questão. uma. Hum, Tem uma questão, né? Como a gente tá online, às vezes eu vou falar, você tá começando a falar alguma coisa, mas a gente se ajusta. a gente ajeita. E se ajuda. É, quando a gente fala, a gente tá falando aí da parte pessoal, né? Do marido com a mulher, do namorado com a namorada, do filho com o filho com a mãe, com o pai. Mas tem a questão profissional que também é gravíssimo. Se você for no estabelecimento, geralmente a pessoa tá ali, ela já olha com cara feia, ela tá mexendo no celular. Chegou um cliente para importunar, para acabar com minha paz. Chegou o mal Drogas, necessário. E como a gente fala muito de vendas, exato. é importante a gente tocar nesse assunto também, porque isso faz Uhum. perder cliente com certeza também, né? Com toda certeza. Até antes da gente falar desse aspecto mais prático, eu quero trazer aqui para o pessoal, para você também, que essa coisa da escuta ativa, ela é muito antiga. Tem até uma história trazendo para você ver como é antigo. Eu vou lá num livro bem antigo que é a Bíblia, independente se você é cristão ou não. É um livro muito antigo, né? E traz muitos ensinamentos. E lá na Bíblia tem um episódio, se eu não me engano, em Lucas, que fala de uma visita que Jesus fez a duas irmãs, a Marta e a Maria. Não sei se você conhece essa história, Cris. E aí Jesus chega lá, cansado e tal, e as duas irmãs, cada uma a seu modo, quer aproveitar ali a presença, né, do mestre na sua casa. Imagina, você recebeu um grande mestre, assim, uma pessoa maravilhosa na sua casa, você quer servir essa pessoa, né? E aí, a Marta, ela ficava muito preocupada com os afazeres da casa, então ela queria dar a melhor hospedagem para Jesus, a melhor comida, e Maria só ficava ali, ó, ouvindo Jesus, e ele falando os ensinamentos, e Maria lá, ó, aos pés de Jesus só, e Marta se acabando de trabalhar. E ela se indigna, fica indignada em determinado momento e fala: Ô Jesus, só não tá vendo o que a minha irmã tá fazendo? Ela não tá movendo uma palha para ajudar a arrumar as coisas aqui para servir o Senhor? E aí, eu até anotei aqui, quando ele fala, né, que Jesus, na verdade, elogiou a escolha de Maria. Ele falou: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Maria fez a escolha certa, ou seja, ela escolheu parar e ouvir.
E é claro que ela fez isso por ser Jesus, né? Ou talvez Maria fosse essa pessoa mais habilidosa com a escuta, mais sábia, porque quem ouve certamente é muito sábio, porque quem ouve entende o outro, consegue ler o outro melhor. Se a gente trouxer essa história lá de antigamente para os nossos dias, a gente pode ver isso muito naturalmente na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Você que está nos acompanhando, você tem parado para de repente ouvir, escutar, para ser mais exata e correta aqui na nomenclatura, o seu filho, por exemplo, que chega todo serelepe da escola, sei lá, da onde, da brincadeira, para te contar como foi o dia dele, e você tem se dado ao trabalho de parar um pouquinho o seu tempo para ouvir o que essa criança, o que esse adolescente tem para falar? Ou não? A sua vida é muito corrida para fazer isso. Ou você prefere continuar fazendo a janta e tudo mais, né? Só ouvindo. E quando essa criança estiver maior, mais adulta, e ele se afastar de você, você prefere ficar lá reclamando que o seu filho não conta nada para você, que o seu filho não tem intimidade com você. A escuta ativa, ela é uma excelente técnica, é uma excelente forma de aproximar as pessoas. Por isso que eu falo que é você com seu marido, como tem sido aí? Você está na sala, seu marido está no quarto? Vocês estão no mesmo ambiente, só que não. Vocês não conversam, vocês não se ouvem, vocês não se escutam. Então, essa história que eu trouxe para você de milhares de anos atrás é para você aplicar na sua vida hoje. Quando o cliente chega aí na sua loja, você escuta, você para o que você está fazendo e você fica no estado de presença com ele para entender as demandas, as necessidades, o que ele precisa, como que você pode ajudá-lo, ou você simplesmente oferta qualquer coisa que você quer vender para essa pessoa. Você nem ouviu, você nem escutou o que ele tem para falar. Então, esse nosso papo hoje, Cris, ele é muito mais uma reflexão para todos nós. E algo muito legal de falar aqui também é que existem diferenças entre escutar e ouvir. É como eu falo, nesse momento que eu estou conversando com você, eu estou ouvindo o bebezinho aqui ao lado do no meu apartamento. Eu estou ouvindo também lá na rua vários carros passando. Eu estou ouvindo a respiração do meu cachorrinho. Eu estou ouvindo o meu marido estudando lá no quarto. Mas se você me perguntar, eu não sei te contar o que eu estou ouvindo. Por quê? Porque eu estou só ouvindo. Entra aqui e sai aqui. Quando eu escuto, eu compreendo o que o outro está me falando. Eu compreendo o que está acontecendo naquele momento. Eu estou presente. Você consegue perceber essa diferença? Ela é muito sutil. Mas o grande lance é que muitas vezes a gente só está ouvindo. Você só está ouvindo o que a sua esposa falou. Você só está ouvindo o que o seu chefe lá, o que o seu patrão falou. O seu filho, não, coitado, tá bom, filho. Ele estiver com você e fala, você não falou isso? Cara, por que você não parou para escutar? Para pensar na sua vida. Quantas confusões acontecem com você? O seu áudio caiu um pouquinho o volume, tá? Aconteceu alguma coisa. É? Faz Agora muito não, tempo? agora voltou normal. Não, agora voltou normal. Opa! Do nada. Tá, vou mexer. Ótimo. Mas foi muito? Não. Foi só um trechinho de nada. Tá e como a gente faz tudo ao vivo aqui, não tem problema. É tudo ao vivo. A correção foi tudo certo, é isso. Ao vivo é assim, minha gente. Olha, ele tá escutando de forma ativa. Exatamente. Agora, ó. Mas você pegou? Peguei. Olha essa história que eu trouxe. Deixa eu voltar nessa história um pouquinho. Não. Bora. E falar algumas coisas que eu percebi. Nessa história, eu me lembrou muito o livro As 5 Linguagens do Amor. Que eu nunca li, mas que eu conheço. Mas já ouviu falar? Já ouvi falar, sei do que se trata, sei de tudo. Então, assim, às vezes a gente não precisa ler para compreender. Exato. A gente falou de uma linguagem que é tempo de qualidade, né? Então, eu não lembro se era Maria ou era Marta, que tinha um tempo de qualidade com Jesus ali, escutando ele ativamente, a Maria. Exato. E a Marta estava com a outra linguagem de amor, que era serviço. Ela estava ali preocupada se Jesus ia encontrar tudo limpinho, bonitinho. Eu conheço muita gente
que fica desesperada quando alguém vai na casa dela, que tem que limpar tudo, tem que arrumar e tem que deixar tudo no esquema. Se você for na minha casa, eu nem ligo do jeito que tá na minha casa. Eu amei isso que você falou, porque a gente dá para fazer uma aula só das linguagens do amor, que é a comunicação pura, trazendo esse exemplo. Perfeito. Olha, perfeito, então vamos fazer. Massa, então, né? A Maria, ela fez o que foi certo, porque assim, a Maria estava preocupada com Jesus. A Marta estava preocupada com ela. O que Jesus vai falar da minha casa? Então eu percebo, quando eu vejo uma pessoa muito preocupada, porque assim, eu entendo um pouquinho da mentalidade humana, né? Um pouquinho, não muito. Eu estudei um pouco sobre isso. Sei. E quando eu vejo alguém que está muito preocupada com que vão em arrumar a casa, é aquela pessoa que é muito preocupada com a opinião do outro. Né? O que ele vai dizer? Sim. Vai sair da minha casa falando. E geralmente, não estou falando se é o caso da Marta, mas geralmente é uma pessoa que faz isso na casa dos outros, que repara. Pode ver. Se ela está muito preocupada com o que você vai falar da casa dela quando você for lá, ela é uma pessoa que quando ela vai na sua casa, ela repara se tá sujo, se tá limpo. É muito louco isso. Então, assim... muito louco isso. Tanto que Jesus, que é o homem mais sábio que já habitou nessa terra, e esse fone de ouvido aqui que não para de cair? Ele elogiou Maria, falou, olha, o que você fez foi o certo, você me deu atenção, você me ouviu, você estava aqui compenetrada. E uma segunda coisa que eu queria falar para você, complementando, você vai falar em estado de flow? Já. Tá. É quando você nem vê o tempo passar, né? Exatamente. Então... Quando você faz algo que é tão bom, que você se funde com aquilo, é tão prazeroso. Eu vou te dar um exemplo. O sexo muitas vezes você entra em estado de flow. Quando você está dando uma live, você entra em estado de flow. Uma dança, você entra em estado de flow. Você não consegue ver mais nada. E o tempo voa. Você foca naquilo. Você foca naquilo. E quando você está escutando ativamente, eu imagino, assim, imagino não, porque eu já entrei em estado de flow. Foi tipo uns 20 dias atrás, por exemplo, eu fui tomar um café com um amigo. Nós chegamos 7 horas da noite para tomar o café. E ele falou assim, nossa, deixa eu ver que horas são. Era 11 horas. A gente ia tomar um café. Meu Deus! Você 4 horas. Tão bacana. 4 horas de conversa. Ele falou assim, eu pensei que eram as 9 e pouco. Era 11. Nossa. Então, assim, a gente entrou em estado de flow, porque a gente estava ali numa conversa. Então, eu acho que uma forma de entrar em estado de flow é quando você está conversando com alguém que é interessante, alguém que possa acrescentar. É sobre isso. É você realmente treinar essa escuta. Então, às vezes, alguém chega, você tá no momento ocupado, sabe, querida? Ele tá no seu trabalho, fazendo uma atividade, você não tem tempo para dar essa atenção naquele momento. Mas você pode, a pessoa chegou para te contar alguma coisa muito empolgado. Aí você para, olha para aquela pessoa e fala, olha, eu quero ouvir essa história, mas me dá só um tempo que eu tenho que terminar isso aqui agora, e se você contar, não vou prestar atenção. Usa real. Seja verdadeiro, eu quero ouvir, eu me interesso por você, eu me interesso pelo que você tem pra me contar, mas agora eu não consigo, eu tenho que focar aqui, pera que eu tô terminando, a gente vai já pro cafezinho ali. Coisas assim, não é difícil, é simples, é a gente treinar isso daqui, entender que pessoas são mais importantes do que isso aqui. Principalmente dentro de casa, Cris. Porque se a gente não treina isso com os nossos, qual é o sentido de você ser um baita de um comunicador, de uma pessoa que pratica escutativa com o cliente, com o seu parceiro de trabalho? De verdade, dane-se. Se na sua casa você não consegue ser assim, o que importa se você vai ser assim com os outros de fora? Para mim, Juliana, isso não faz o menor sentido. Não faz. Então, o bom dessa história toda é que existem práticas e técnicas para isso também. Mas antes, Cris, eu quero falar sobre quais os benefícios, né, da escutativa para se clarear, tá? Fala pra gente. Daí, perder meu tempo treinando. Os benefícios da escutativa pra gente. Por exemplo, Cris, um benefício que eu acho muito legal, que eu anotei para não esquecer. Melhora o relacionamento. Esse é óbvio. Se eu sou uma pessoa que eu escuto, pense assim, ó.
pensa em você. Quando a gente vai falar em comportamento humano, pensa, você é um ser humano. Como que você reage às coisas? Como que você gosta? Como que você vê essa coisa da escutativa? Você é uma pessoa que você gosta de ser interrompido ou ignorado quando você está falando alguma coisa? Ou você gosta que a pessoa se atente àquilo que você está falando? Você gosta que a pessoa participe daquela conversa? Analise. Eu gosto. Então faça o mesmo. Quando você para, o ser humano ama ser ouvido, ama contar histórias. Já falamos disso aqui no canal, de como você pode contar essa história, porque isso conecta demais. Só que para eu contar uma história, eu preciso que o outro me ouça, me escute. E eu preciso ser escutado também, né? E a gente gosta disso, gosta de falar sobre a gente. Então, quando você encontra alguém que pode te escutar, nossa, você ganhou. Aquela pessoa ali, eu tô aqui pronta para te ouvir. Vamos lá. Eu já instalei assim, um 50% de chance de me tornar mais íntima, mais chegada a você. Porque essa comunicação ela vai fluir. Não existe uma comunicação de uma via só, ela sempre é uma mão dupla ali, né? Eu falo, você ouve, você interage e eu devolvo. Isso é comunicar. Então, com certeza, o primeiro benefício que eu destaco é melhorar o relacionamento. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja com o seu cliente. Ok? O segundo é evitar mal-entendido. Gente, quantas vezes alguém fala uma coisa pra você, você não compreende, mas você também não pergunta, ou você simplesmente não entendeu, não ouviu aquilo, não escutou, não interiorizou aquela coisa da forma como deveria, e você simplesmente entendeu de outro jeito. E você repassa aquilo do jeito que você entendeu. Então, quando você para e ouve, como eu sou muito acelerada, muitas vezes eu preciso fazer isso. Peraí. Deixa eu só terminar aqui. Vamos lá. Fala de novo para mim. E aí eu escuto. Eu presto atenção naquilo, para que eu possa entender, porque senão vai ter mal entendido. Você me contou um episódio que aconteceu com o seu computador, que certamente o cara não te escutou. Ele anotou o teu pedido, fez Será que eu não tenho certeza, escutou? Será que não quase escutou? Ou será que ele quis dar uma de 98%. esperto? As duas coisas, né? Pode ser. Eu acho. Mas o não escutar faz ele querer dar uma de esperto e também ser um péssimo empresário, um péssimo prestador de serviço. Sim. Porque se ele está ali, ele tem que ouvir qual é o teu problema. Isso serve para advogada, para o dentista, para o mentor, para qualquer pessoa. A primeira coisa que o médico, a primeira coisa que a gente fala, como é que a gente não fica chateado quando a gente vai ao médico e ele mal olha na nossa cara? Ele mal nos ouve, a gente quer ir ao médico, a gente quer o quê? A gente quer falar. Não, doutor, mas ó, tá doendo aqui na minha canela. Às vezes é uma besteira, mas me ouve. Me escuta. É só isso que a gente quer, me escuta e me dá uma direção, mas demonstra interesse pelo que eu tô falando. Numa DR, com seu marido, com seu filho, repito, é a mesma coisa. Com seu cliente, pior ainda, gente. O cliente vai falar com você, você não olha, você não se conecta. Eu vou depois. Essa é uma das técnicas para você praticar a escutativa. É você se conectar com o outro, é você utilizar a sua comunicação não verbal, é você olhar no olho dessa pessoa. Isso faz com que você demonstre interesse. Escutativa está diretamente ligada com demonstrar interesse pelo outro. Então, os dois grandes benefícios que eu trago para vocês aqui esses dois que para mim já são extremamente importantes. Você melhorar o seu relacionamento e você evitar mal entendido. Evitar mal entendido em casa ou no trabalho também. Em todo lugar. Em qualquer lugar. Você entende o que o outro está falando e faz parte da escutativa, você perguntar novamente se for necessário. Para mim não ficou muito claro isso. Você pode repetir? E aí você que está comunicando, se você percebe que a pessoa não compreendeu, você busca uma outra maneira de explicar aquilo. De deixar aquilo mais claro para aquela pessoa. A gente percebe quando a pessoa fica, oi? Entendi. Não, né? E a responsabilidade da comunicação ser entendida é toda nossa, é de quem comunica. Se o meu público, se o meu cliente, se o meu marido, se o meu filho não compreendeu algo, eu preciso arranjar formas de fazer ele compreender. E isso está dentro da escutativa também, Cris. Então, de benefício, eu queria destacar esses dois pontos, que para mim são os mais importantes. Show! Muito bom. E são dois baita benefícios, né?
Baita! Baita benefício. Isso resolve muito, evita muitos problemas, na verdade, né? Agora você falou do benefício, agora eu queria saber de você o que a gente deve evitar em relação Na hora da conversa. na hora da conversa. Além do celular, Primeiro, né? que a gente Que já falou, celular. e esse é o primeiro ponto mesmo, exatamente, a distração. Seja ela qual for, né? Seja ela no celular, que é o grande vilão nessa história da escutativa. Hoje é o celular, então ele está aqui na nossa mão, ele vai nos distrair. A técnica que você utiliza de deixá-lo no canto acaba sendo muito apropriada, porque você esquece ele por um momento ali, naquele momento da conversa, lá com o seu amigo, com certeza. Ele estava ali do ladinho, mas vocês davam uma olhadinha, óbvio, pode ser alguma coisa importante, e Não, a gente voltava não. aqui para Em momento nenhum a gente olhou. Olha aí. Não, Olha ficou. isso. É. Tocou a conversa. Ele olhou pra ver a hora. Em um determinado momento ele pegou pra ver a hora, mas. Cara, que legal que isso fosse assim. Imagina, eu já nem consigo lembrar, Cris, como que era antes sem celular. Eu acho que as conversas eram bem mais inteligentes. A gente aproveitava muito mais, né, Com o certeza. nosso tempo. Então, essa distração, ela pode ser essa, como pode ser, por exemplo, alguém está conversando com você e entra outra pessoa, ou você olha outra pessoa e lembra de um assunto para outra pessoa, e aí vira uma bagunça. Deixa eu até desligar aqui meu zap, que tá fazendo barulhinho. Pronto, voltei. E aí, você tem várias distrações, né, o tempo inteiro. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se atentar. Foca ali, cara, foca em quem você está fazendo, foca no que você está falando. O outro ponto, esse era um problema na minha vida, que eu tive que treinar bastante. Interromper o outro. De vez em quando a gente faz isso aqui, né? Porque como a gente não tem roteiro, a gente vai conversando e o negócio vai se engatando. A gente interrompe, mas falo... a nossa questão é uma questão de internet. Porque, assim, há um delay. Então, assim, presencialmente não há delay. Então, às vezes, a gente acaba atropelando, que um vai começar a falar, o outro vai começar a falar junto, e não tem essa percepção, mas eu também às vezes, eu interrompo as pessoas. Não, exato. Eu falo que é a síndrome do Faustão. Você lembra? Acho que todo mundo aqui conhece o Faustão. Faustão sempre tinha aquela característica de fazer a pergunta e ele mesmo respondia. E ele não deixava a pessoa completar. Cara, em nenhum momento. Hã? Ele não deixava a pessoa completar. Não! Você estava ali no seu momento dando a informação e ele te cortava ou ele complementava. Eu fazia muito isso. Até que meu marido falou: nossa, amor, que coisa chata. Todo jornalista faz isso. Eu tô falando e você se mete na minha resposta para responder. Cara, isso é muito chato. Muito chato. E às vezes você não tem um marido igual eu tive para chegar e falar: isso tá chato, cara, deixa eu falar um pouquinho. Porque você quer falar tanto e você quer se meter e a pessoa faz a pergunta pro Cris e eu vou lá e respondo pelo Cris. Não faça isso, cara, isso é muito chato. Isso assim é um 3 tiros, sabe, nos pés, assim. É muito ruim, é péssimo para sua comunicação. Então segura a onda. Eu tinha aquela vontade de falar porque eu sabia a resposta, eu queria complementar e eu me segurava. Por quê? Eu precisei treinar isso para não ser desagradável. Você entende por que eu falo que a escutativa, ela fortalece o relacionamento? Uma pessoa que é assim, ela é tida como chata. É a palestrinha. Só ela quer falar. Ela interrompe todo mundo. Isso não é sinal de que você tem muito conteúdo. Isso é sinal que você é mal Inconveniente. Inconveniente, perfeito. Melhor do que mal educado. Inconveniente. Não, coloca os dois. As duas coisas. É muito chato. Perceba se você vem fazendo isso. Se você quer completar, que nem o Cris falou no começo, a gente está aqui conversando, eu estou aqui conversando com o Cris, fiz a pergunta. Eu não estou prestando atenção no que ele está falando, eu já estou pensando na minha resposta. No que eu vou perguntar de novo. E isso acaba, não é o caso de interromper quem está falando, mas é o caso de não prestar atenção no que ele falou, no que o outro falou. E é muito feio, porque às vezes você fala, e tal coisa? É que a pessoa já falou, ela não te conta, mas ela pensa, cara, eu acabei de falar isso, meu Deus. E aí você demonstra que você não tá coisa nenhuma prestando atenção naquela pessoa. E aí quando a gente traz pro cliente, pra venda, isso também é péssimo. Você tá ali de repente falando, não fala o que o cliente precisa ouvir, não sabe explicar o que ele perguntou
enrola horrores, é prolixo, ou seja, você perde, você se torna um vendedor chato, uma pessoa que não presta atenção, que não dá atenção. Já aconteceu várias vezes isso comigo. Às vezes pelo WhatsApp. O negócio está escrito, eu fico danada. Está escrito e a pessoa fala assim, por exemplo, eu vou marcar entrevista. Aí o assessor fala, eu já falei todo o funcionamento, às vezes eu gravo um áudio curtinho, explicando horários, como tudo, e a pessoa vai lá embaixo e fala, então, faltou você me falar como que funciona, né? Aí eu pego lá o áudio e respondo, falo, falei aqui. Quer dizer, Isso, presta atenção, cara. na Presta verdade, assim, eu atenção. reparei já, não de agora, há muitos anos, que as pessoas não leem, né? Então, assim, você tem a informação, vamos falar informação escrita. Ah, passou todas as informações, inclusive eu não leio, tá? Então, não vou nem criticar essas pessoas. Manda Eu ouvo informação só. e elas acabam perguntando coisas que estão ali escritas. Porque É. ela não leu. Isso acontece muito em postagens na rede social. Sim. Tá tudo escrito e a pessoa pergunta lá embaixo, mas quanto é? Você já falou quanto é o teu serviço lá em cima. E eu interrompi o Cris agorinha, vocês viram aí, né, gente? Não, mas isso é natural. A Aí, gente gente, coloca a culpa na não, pera, tá aqui. internet. Peraí. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, porque agora esquentou. Esquentou bastante. Aqui em casa eu tô longe do E ar. com Então essas vamos lá. luzes aqui, ó, Haja, né? Não tem esquenta, inverno que esquenta. resolva. Imagina no estúdio, né? Cris, Apesar que o estúdio é luz, mais no luz fria, né? muita luz, mas é muito quente, parece um sol na minha cara. Você sabe uma outra coisa que é muito chata também, que a gente tem que evitar? Ah, É o tal de fingir que tá prestando atenção. Você tá achando um porre a cara de conversa e você paisagem tá. assim? Uhum. É, Ah, aham, é. aham. A não ser que você queira deixar bem claro que você não quer aquela conversa, que a pessoa tá sendo inconveniente, e você, né, faz isso para afastar o outro, para ver se ele se toca. Mas, via de regra, é você fingir esse interesse pela conversa, sendo que você está viajando, que qualquer coisa que passa você se distrai. Você está aqui conversando e passa o outro, não sei o quê. Assim, é delicado, gente. É delicado e demonstra, o grande lance aqui é que demonstra desinteresse na conversa, desinteresse naquela pessoa. Ela vai se sentir. Se o seu objetivo é um relacionamento, se o seu objetivo é um networking, né, é fazer ali uma aproximação mais, é fazer um negócio, é vender alguma coisa, você tem que alinhar esses pontos, você tem que se permitir conversar e escutar da forma correta. Então, esses 3 pontos, para mim, são os mais fortes também, quando a gente fala em distração ou em evitar afastar essa pessoa, né? É o contrário de uma boa escutativa. É você se distrair, é você interromper o outro quando ele fala e é você fingir que está prestando atenção. É péssimo, 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 péssimo. Agora tem uma questão, Ju. Hum. A gente não está presente muitas vezes, né? Então, não só na Uhum. conversa, mas em um monte de situação a gente não está presente realmente. Então, tem mindfulness, tem um monte de Esse é o questões grande aí lance. que fala sobre esse estado de presença que você tem que ter. E como que eu posso praticar esse estado de presença para eu estar ali? Porque a pessoa vai falar assim, poxa, eu faço tudo isso, eu não estou presente, eu não ouço, a pessoa fala, eu não entendi nada porque eu não prestei atenção. Mas o que ela pode fazer para treinar isso, praticar e internalizar dentro dela para que ela passe a escutar as pessoas mais? Qual o conselho que você Eu vou dá? trazer para você práticas mesmo, Cris, da escutativa que conversa muito com o que você está falando, que é esse estado de presença. É como se fossem irmãs, né? Irmãs ali gêmeas. Porque para você praticar a escutativa, você tem que estar presente, não tem outra forma. Não dá para você estar aqui fingindo que está ouvindo o outro, até fazendo ali alguns gestos, alguma coisa, e seu pensamento está longe, está no que você vai fazer para janta, está no problema no seu trabalho. Realmente não vai virar. Então, escutativa com essa presença real ali, elas caminham juntas. É a união para o sucesso. Então, por isso que é um treino. Esse foco é um treino. Vai conversar, tá no ambiente de conversa. Primeira coisa, deixa esse celular aqui do ladinho, que é a tua maior fonte de distração tá aqui. Deixa ele ali.
Um outro ponto para você mostrar que você está interessado pela pessoa é aquilo que eu falei anteriormente. É você demonstrar isso com os seus gestos e com a conexão, por exemplo, do olhar. É você olhar para essa pessoa. É você mostrar que você está presente com, por exemplo, gestos como você está ali, ó, ouvindo e tá. Uhum. Não, verdade. Sei. Sim. Uhum. Você está participando, você não está interrompendo, mas a sua sobrancelha comunica, o seu olhar, a sua cabeça quando você fala, quando você concorda com alguma coisa, as suas mãos, as suas expressões. Então, a comunicação não verbal, principalmente, ela é uma grande aliada nesse processo de ativar essa escutativa. Ela é um ponto assim muito bacana. O foco no outro não precisa nem falar, né, Cris? Focar no outro é fundamental. Agora, isso é um exercício. É um exercício. Se a pessoa veio conversar com você, a pessoa veio até você, pelo menos durante aquele momento em que você está ali, procura se desligar as outras coisas. Foca no que ela está falando, entende, faz esse exercício assim, ó, eu vou entender o que essa pessoa está me falando. Eu vou realmente escutar e não só ouvir, como eu acabei de ouvir aqui algum negócio explodindo aqui. Eu só ouvi, mas eu não sei o que é, eu não sei, eu não estou atenta a isso. Mas eu preciso escutar. Tá fazendo sentido, Cris? Você some assim, você me deixa aqui sozinha? Eu Parece, ó. deixo você sozinha porque você é a estrela do negócio. Então, eu vou ficar aqui Não! você falando, eu com cara de paisagem E aí, eu vou e até te não. perguntar, pra você não estar com cara de paisagem. O que Diga. que você, também como um grande conhecedor da escutativa, da escutatória, o que que você faz para focar, por exemplo, numa conversa? Essa pessoa e essa conversa, esse assunto tem que ser muito interessante para você? Ou você consegue, de forma estratégica, fazer isso? Trabalhar a Olha, escutativa? eu tenho um defeito. As pessoas Fale. conseguem identificar se eu tô gostando ou não muito fácil. Não consegue mentir para ninguém. Eu não consigo mentir. Acontece. Minha cara entrega. Então, assim, eu não uso nenhuma técnica. Essa questão que você falou. Tá interessante, eu tô focado ali. Não tá interessante, eu dou um jeito de sair. Eu dou um jeito de cair fora. Pelo menos você não finge que tá amando. Se Não tiver finjo. Desculpa, valeu, obrigado. Eu sou um pouquinho grosso. Sou um pouquinho. Crianças, não façam isso. Não façam isso, assim, eu sou um pouquinho ríspido, assim. Não de falar nada pra Aliás, pessoa, Cris, mas de falar, ó, a- valeu, obrigado, tchau, tchau e fui. Eu não dou não, conta. a escutativa ela é estratégica. Eu tô falando para você praticar a escutativa com qualquer pessoa no meio da rua que vem conversar com você e te oferecer um livro e tal. Não, gente. Você vai utilizar essa técnica da comunicação para aquilo que é interessante para você. Você vai você vai possibilitar esse relacionamento mais forte com quem você quer. Com a sua Lógico. família, com o seu filho, com o seu cliente. Você tem que saber ser estratégico na sua comunicação e intencional. E não falar por falar, escutar por escutar, entende? Aliás, só uma pausa aqui muito importante nesse momento, porque nós precisamos lembrar você que está nos acompanhando, para que você se inscreva. Primeiro curte, né? Porque o pessoal vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e esquece de curtir. Você vê? Você acha? E a gente esqueceu Então, de para, falar. curte, né? Ainda bem que você E lembrou. se inscreve. A gente fica aqui no Flow e a gente esquece de falar também. De pedir para o pessoal se inscrever. Inscreva-se no canal, porque toda segunda-feira, às 8 da noite, tem vídeo novo para você sobre esse universo da comunicação, das vendas, do marketing, Marketing. do empreendedorismo. Então, faça isso. E mais, compartilhe, né, Cris? Compartilha com Vem quem aqui precisa compartilhar. aí, ó. Aquele seu marido que Exato. não te escuta ativamente, que você entra pelo ouvido e sai pelo outro. É isso. Manda ele Exatamente. escutar esse vídeo aí que vai. Manda como uma indireta pra ele. Fala, ó, escuta isso aí, é importante. Já que você não me Olha aí, escuta, escuta a Juliana. gostei desse assunto, né? É. Mas a gente está brincando aqui e esse tema, ele é tão... Eu sempre falo que a comunicação é negligenciada, né? Parece já que não tem mais o que falar, mas é que é verdade. E quando a gente fala de escutar de forma realmente ativa e inteligente, também é isso. As pessoas também negligenciam isso. E depois é o que eu falei lá no começo, Cris. Aí depois aquela mãe, aquele pai quer
reatar um relacionamento com o filho, olha como é simples isso. Mas aí é tarde demais, porque quando aquele menino tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade, que ele queria essa atenção, ele queria essa comunicação, queria ser ouvido e escutado por esse pai, por essa mãe, ele não foi. Então, assim, comece a alimentar isso de hoje, né? De agora, dá atenção a quem merece essa sua atenção. E aí, uma outra técnica muito legal aqui que eu quero trazer para o pessoal, como na parte da prática mesmo, além de você trabalhar a questão do foco, da comunicação não verbal, é você fazer perguntas. Então, às vezes, está ali rolando uma conversa, não a pergunta, ouve o que a pessoa está falando e depois você pergunta, mas e como foi? Vai desenvolvendo essa conversa. E foi tudo bem? E você gostou disso? Isso serve também, desde do seu filho, do seu sobrinho, até lá no seu trabalho. Mas como o senhor deseja? Como que você quer que eu faça, chefe, isso? Você acha melhor assim ou assado? E vá com as perguntas conduzindo isso. Fica uma conversa muito mais agradável. Né? Você não vai também entrevistar a pessoa, né? Mas a pergunta ela é uma boa sacada para você ouvir melhor. Agora, vou fechar aqui, gente. E demonstra interesse, né? Voltei. Exato, esse é o grande Demonstra lance interesse, que a pessoa se sente valorizada. Pô, ele tá interessado no assunto. Tá Ele tá interessado. querendo saber e tá querendo ter mais informação. E assim, é muito fácil você se interessar por aquilo que te dá algum benefício. Mas Sim, é claro. é muito fácil. Agora é difícil você se interessar sem ter benefício nenhum. Só pelo simples fato de escutar a outra pessoa, de entender a outra pessoa, de ajudar de alguma forma. E isso eu acho que é humanismo, né? Humanismo que fala? Não é humanismo, É você ser uma pessoa, acho que ser mais do que isso é humano. você ser gentil. Gentil. Porque, Cris, você pode não querer falar sobre aquilo, ou naquele momento ouvir uma pessoa. É o que eu falei, você não é obrigado a fazer isso, mas você pode ser uma pessoa gentil, que é um ponto muito interessante da comunicação também, e da educação, e você pode sair daquela situação com tranquilidade. Poxa, agora eu não vou conseguir te ouvir, eu estou tendo que resolver algumas coisas. A gente conversa num outro momento, a gente conversa numa outra hora. Eu penso que funciona bem, sabe? Essa gentileza, esse tato. E se a pessoa insiste, daí você, dependendo da situação, dependendo de como for, se ela está te perturbando o juízo, você vai tomar outras medidas. Mas sempre parta dessa questão da gentileza, de como você gostaria de ser tratado. Sim. Mas normalmente a gente procura alguém para se abrir, para falar de alguma coisa, alguém que a gente tem um mínimo de relacionamento. Claro. Né? Que a gente tem um mínimo de intimidade. É um colega mais chegado no trabalho, é alguém, é algum amigo, alguém da família. Então, quando essa pessoa chega, esse é um ponto, ela pode estar muito angustiada. Então, custa ouvir o que ela tem a falar, né, naquele momento, e realmente escutar, trabalhar a escutativa, estar presente. Às vezes a pessoa está te contando uma coisa que para ela é muito doída, é um problemaço, para você é uma besteira, mas para ela é um problemaço. E aí você está ali olhando o celular, cara, enquanto ela está te contando um grande acontecimento dela, uma dor dela. É muita falta de respeito, né, com o outro. Então, a escutativa, ela também é isso. Ela também tem esse objetivo, além de estreitar relacionamentos, além de trabalhar um network muito poderoso, ela faz com que ela demonstra que você tem uma gentileza aí com você. Então, acho que é um ponto realmente muito, muito, muito importante. E é legal o pessoal parar para pensar, né, Cris? Você está mais ouvindo, só aquele que entra aqui e sai aqui, ou você está escutando as pessoas à sua volta? É isso aí. Acho que essa é a grande reflexão da noite. É muito importante isso. Vamos começar eu vou já a partir de hoje a escutar mais as pessoas. Todos nós, né, Por Cris? isso Até a que- gente que ensina, a gente precisa praticar. Porque nós somos seres humanos, Você né? tem A gente filho? erra. A gente acaba Você tem cometendo uma filha, erros. não tem? Tem uma filha. Escutar a filhota, às vezes chega aí cheia de novidade, a gente tá com tanta É que ela coisa não pra fazer, fala né? muito, então não tenho nem que escutar ela, viu? Ela é mais calada. Quando ela falar, tem que aproveitar. Né? Tem que Tem que aproveitar. ativar isso. É muito Mas calada. é simples, né? A comunicação, isso que eu acho assim muito fascinante na comunicação. A comunicação é simples. É uma habilidade que É simples, mas não é fácil. aliás, ela é
Exato, ela é uma habilidade, ou seja, eu consigo trabalhar, ela é simples, ela está, quando você tem a sacada de entender aquilo que eu sempre falo, que a comunicação está nos detalhes, já é assim um grande caminho que você já percorreu. Cara, está nos detalhes. É o jeito que eu falo, é o jeito que eu escuto, é o jeito que eu me visto, é o jeito que eu me porto. É pequeno. É pequeno. E é esse pequeno junto que vai fazer a diferença e vai fazer você se diferenciar na sua comunicação em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. É isso aí. E ficou mais alguma coisa que a gente não falou? Mais alguma. Olha, dos pontos que eu trouxe aqui que eu queria trazer para o pessoal é essa questão dos benefícios, como praticar e o que evitar. E eu acho que desses pontos todos que eu posso destacar aqui além de você ter esse foco na hora de ouvir o outro, é você realmente treinar essa coisa de não interromper o outro quando ele fala. Segura a onda. Eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso. Você quer falar, você quer ajudar ali com alguma coisa que você sabe, com um conhecimento, com uma história, com algo que aconteceu, mas treina isso, treina o outro concluir, terminar, e aí você fala, tia, Deixa eu falar um negócio pra é sobre você. isso. Deixa eu falar um negócio. Eu Ah, levantei a mão até pra não te interromper. Mas eu tenho uma coisa ah, importante pra falar. Eu interrompo muitas ah, pessoas, mas não é por mal. Sabe por quê? é? É. Ah, Porque eu perco muito o raciocínio. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa que eu quero contribuir e falar algo, e se passar você um perde. pouquinho, eu esqueço. Então eu acabo Uhum. interrompendo. Inclusive, tem alguma coisa que eu ia falar pra você no meio da entrevista e eu esqueci. Mas olha, há casos e casos, né? É Sim. claro que se você estiver num ambiente de uma conversa, você não vai estar anotando tudo que você quer falar. Não tem nem como. Mas, por exemplo, num ambiente como esse, ou numa reunião, ou num lugar que você sabe que você tem que passar um feedback, você pode tomar nota disso. Cara, achei interessante isso que a Ju falou. Eu vou anotar, eu vou falar sobre isso, porque eu também esqueço, Cris. E agora você falando isso, faz muito sentido. E pode fazer para outras pessoas também essa coisa do cara, deixa eu falar, senão eu vou esquecer. É. Porque essa é uma tendência, e eu me identifico muito com isso que você falou. Mas eu procuro fazer dessa forma. Por exemplo, estou ali numa entrevista, né? Eu entrevisto pessoas todos os dias no jornal. Para quem não sabe, eu sou jornalista, então a gente tem ali essa coisa de entrevistar, né? E às vezes eu perco o fio da meada, minha resposta é muito grande, então eu tô sempre com o celular na mão, eu pego ali algumas palavras-chave para eu não esquecer, porque aquilo é muito importante. E eu sei que na atenção que eu estou dando ali para aquela conversa, aquilo vai ficar para trás. Mas é um assunto muito importante, é um ponto muito importante que eu quero trazer. E aí eu anoto. Então, essa é uma alternativa. Na conversa, no tete a tete, ali vai ser mais complicado a gente tomar nota de tudo que a gente quer falar. Então, é mais mesmo a gente ouvir, atentar e tentar depois lembrar do que a gente queria falar. Você lembrou o que você ia me falar? Fiz toda essa Não, eu não explicação aqui para você lembrei, lembrar. eu esqueci mesmo. Eu fiquei tentando lembrar, não lembrei e já passou. Mas aqui, Mas por exemplo, você pode anotar, entendeu? eu Ó, poderia ter fica a anotado, ó. dica. Tem caneta aqui, tem papel. Olha aí, Na próxima eu vou olha aí ficar que aqui, ó. você Só estava anotando. atento à Hã? conversa. Olha É. aí. Você Eu tava estava atento à atento à conversa, então conversa. você não quis perder. Tá bom, a É. gente te perdoa, então, nesse sentido. Por favor, me perdoe. Muito bom. Então é Perdoamos você. isso. Ele vai lembrar, gente. Agora, o pessoal que nos acompanhou aqui hoje, que está Ah, acompanhando esse vídeo, você que está nos acompanhando, você pode deixar sua mensagem aqui embaixo, seu pode. recado. Se fez sentido para você, coloca aqui para gente. Olha, se você hoje tem mais ouvido ou escutado, coloca hashtag ouvir, hashtag escutar. O que que você precisa, o que que você está hoje analisando sua vida fazendo mais, ouvindo ou escutando? Coloca a hashtag ouvindo, hashtag escutando, para a gente saber, fazer aqui uma pesquisa, É isso aí. quase uma enquete aqui com vocês, Eu já tá? sei, eu já recebi o resultado. Mas vamos ver. Ouvindo, né? Ju, Eu não, colocaria. não revela. Deixa o pessoal Você que tá responder. falando aí, Não, eu falei oxe, quem sabia o resultado, não falei público. qual era o resultado. Público amado, não se deixe ouvir. De repente você pode falar, olha, ouvindo, mas a partir de hoje
Vou praticar a escutativa, né? O que Importante importa, é isso. não importa o que passou, importa daqui para frente. Porque muita gente, Cris, nunca, por exemplo, ouviu falar sobre isso. Escutatória, escutativa, o que é isso? É um ponto muito importante da sua comunicação que você precisa atentar realmente. Se você quiser, de fato, ter um retorno maior de quem ouve, de quem conversa com você, né? Do outro que está ali, ó, tendo essa troca. A gente fala, lida com pessoas todas, praticamente, sei lá, 20 horas, 16 horas do nosso dia, todos os dias. Então, escute mais o outro, foca naquilo que você está fazendo, senão você não faz direito nem o que está aqui e nem o que você está ouvindo. Aí fica um caos, aí chega em casa, meu Deus, o que era para eu fazer mesmo? O que o marido falou que era para eu comprar? O que, meu Deus... Então, assim, fica uma loucura, uma bagunça na sua mente. Vamos organizar isso, vamos focar. Pera, eu sei que eu sou assim, eu sou 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, pera aí, deixa eu terminar de fazer aqui. O pessoal no meu trabalho já sabe. Eu chego de um jeito na TV, focada, porque se eu desfoco ali para ficar conversando, eu não faço aqui. Depois do jornal, eu sou outra pessoa. Eles falam que são duas Julianas. Eu tô lá, quero conversar, quero interagir. Por quê? Porque já fiz o meu serviço. Então, qual que é a sua estratégia? Qual que é a sua tática para focar mais, para ouvir, para entender, para interagir de forma real e genuína com o outro? Você precisa se conhecer para entender isso. Te trouxe aqui 3 técnicas para você aplicar. Focar, tem que ver como isso funciona para você. Fazer perguntas para mostrar esse interesse genuíno, real, verdadeiro e usar muito a sua comunicação não verbal. Interagir também com a sua cabeça, com os seus gestos, com a sua expressão facial. Isso vai mostrar interesse pelo outro. E isso é valioso no universo da comunicação. Show de bola! Recado rápido hoje, né? Recado dado. Olha aí. Vamos encerrando mais uma Rapidinho, edição, cara. rapidinho. Não tão rápido, viu? Tá quase uma hora. É quase uma hora. Mas muito importante, é um assunto de extrema importância que a gente sabe que a pessoa que escuta, ela tem uma escutativa, ela tem maior performance na vida. Ela é mais amada, mais querida, faz mais negócios, vende mais. Certeza. Com certeza. Ju, muito obrigado mais uma vez por esse Eu que tema agradeço. maravilhoso. Eu tô aqui como aluno aprendendo, né? Também. Aula que vem eu vou ser aluna. Aula que vem você vai ser aluna. Você será o professor. E a gente vai revezando, trazendo esses conteúdos pra galera aí. E considerações finais. Considerações finais, minha gente. Primeiro, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha. Tenho certeza que aqui tem ensinamentos preciosos para você aplicar na sua vida e para você enviar para aquela pessoa que você ama. Sabe o grupo? Aí você usa o seu celular da família, aquele do bom dia, boa tarde, boa noite. Manda esse vídeo lá. Fala, gente, olha que assunto bacana. Olha o que a gente está precisando aqui na nossa família. Não tem isso? Não tem aquela tia que normalmente não ouve nada, entende tudo errado. Meu Jesus, pegue e compartilha lá no grupo da família. Pede para eles assistirem. Não joga só lá, não. Só fala assim, gente, olha que vídeo bacana. A moça está falando aqui, a mentora de comunicação, sobre a importância de saber escutar. Tem técnica para isso, gente. Tem técnica para saber escutar. Compartilha o vídeo direito, senão ninguém assiste. E para fechar, é isso, gente. É você entender que você precisa estar em estado de presença quando você estiver se comunicando com alguém. Estado de presença quando você estiver vivendo. Se você está passeando com... Eu já vou até estender um pouco mais. Está passeando com o seu cachorro. Naquele momento, o que que importa? Você e o seu cachorro. Você está conversando, está namorando ali com o marido, com a esposa, o que que importa naquele momento? É você e ele. Você está vendendo, quem é que importa é você e o cliente. Nada mais naquele momento importa. Então, começa a pensar dessa forma. Isso é estado de presença. Isso é você aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. Está fazendo uma comida, um jantar? O que que importa? Você e o jantar. É o jantar. É aquilo. Senão a comida vai queimar. É um desastre. Você está entendendo? É simples. Mas não é fácil. Eu sei. Então, eu quero terminar com essa sacada aqui pro pessoal, Cris. É isso aí. Muito bom. E até semana que vem, né? Com mais um tema. Até, gente. Segundona. E Tamo junto. estamos juntos novamente com mais um podcast Comunica que Vende.
E ó, a ideia, gente, quase não sai, né? A ideia da segunda-feira, gente, é exatamente essa. É para você já começar a sua semana pilhado mesmo, no bom sentido. Uau! Explode a cabeça e vai, minha filha, para viver essa semana da melhor forma possível. Meu filho, minha filha, meu querido, minha querida, aproveita, pega esse conteúdo e só vai viver da melhor forma, trabalhando aí e fortalecendo cada vez mais a sua comunicação, que é a habilidade mais preciosa que existe nesse mundo, que se eu fosse você, eu começava a investir nela hoje, já trabalhando a sua escutativa. Beijo, já vai maratonando também aí, ó, os outros vídeos. Tem bastante conteúdo aí nos últimos dias para você trabalhar a sua comunicação. E é É tudo de isso graça, aproveita. aí. Tudo de graça. Tudo para vocês aí. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, beijoca!